Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ateliê da Deni. Eu sou Denise Oliveira e hoje é dia de rock, muito rock and roll, com a nossa convidada especial deste sábado, dia 27 de junho de 2020. Eu vou conversar daqui a pouco, logo mais, com a cantora e compositora Mariana Camelo. Mariana tem 2 álbuns e ela é uma das mulheres mais atuantes aqui na cena roqueira do DF. Vamos esperar ela chegar aqui pra gente começar esse bate-papo. Ela tá aí na estrada, gente, há bastante tempo, desde 2005, com um trabalho incrível. Tem 2 álbuns, tem um EP lançado em 2013, quer dizer, um disco lançado em 2013 e um EP lançado em 2019, no ano passado, o EP Fragmentos. Ela vai contar um pouco sobre essa experiência dela, nesses mais de 10 anos de estrada, aí que ela tem muita experiência e tá com vários projetos interessantes. Enquanto ela não chega, eu vou fixar aqui nos comentários para vocês ficarem sabendo do que a gente vai conversar. E aí, Mari, seja bem-vinda. Só tô fixando aqui o comentário, tá? Pra gente deixar o nosso público atento do que vai rolar essa live. Sejam bem-vindos. Rafael Alabassi, seja bem-vindo. A Mari já tá pedindo aqui a solicitação, cantora, compositora, roqueira, uma das figuras mais importantes aqui da cena musical de Brasília, do rock. Vamos. Opa! Seja Tudo bem-vinda, bom? Dene, boa Eu que noite. agradeço. Deixa eu só aumentar a luz aqui, que não sei por que a luz ficou mais escura agora. E agora tá perfeito. Agora tá massa. O Opa, bom demais. pessoal já tá entrando aqui na nossa live. Eu tô fixando aqui o comentário para as pessoas já saberem do que trata nossa live de hoje. E é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Você é uma das mulheres mais importantes aqui da cena musical de Brasília, da cena roqueira, inspirando muitas mulheres que gostam aí do rock and roll, que tem esse sonho. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua estrada, seu caminho tão brilhante, Mari. Pô, brigadão, mano. É uma honra muito grande ouvir esse comentário vindo de você, sério. Uma honra Não, mesmo. a gente que tenta acompanhar, né? Porque você faz mil coisas, é difícil acompanhar. Mas a gente que tenta acompanhar, com certeza admira bastante o seu trabalho. Então vamos começar esse bate-papo. Maria, aí no rock desde 2005, tocando na noite desde os 14 anos. Como é que foi essa história com a música? Como que começou para você o rock, a música? Então, começou meio que. Não vou dizer que foi por acaso, porque é uma coisa que eu sempre sonhei, assim, desde quando eu comecei a aprender os meus primeiros acordes, eu já sonhava com isso, né? E aí surgiu o convite de uma banda de amigos meus lá do Riacho Fundo, para tocar com eles, né? Eles levavam covers de Evanescence, Pitty, as minas top da época, assim, né? E aí, o mais engraçado é que eu não comecei cantando, eu comecei tocando teclado e fazendo backing vocal. Depois é que eu fui realmente começar a cantar, mas eu já cantava no meu quarto, assim, eu já alimentava aquele sonho de ser uma frontwoman. Bastou um pouquinho mais, assim, 2 anos depois eu já tinha a minha banda autoral cantando na noite também, Qual era o no nome, cenário do Riacho. Mari? Qual foi o nome dessa primeira banda autoral que você teve? Ó, a primeira banda autoral, que foi em 2007, foi Fluidos no Tempo, né? A gente fazia um repertório bem mesclado, a gente fazia tanto música autoral quanto clássicos do rock também, tipo Beatles e outras coisas assim. Uhum. E aí, essa banda que você começou a tocar não era autoral, né? Eram músicas mesmo da época, né? Que estavam tocando no rádio na época. Qual era o nome da banda? Sim, a primeira foi. Era um nome muito esquisito, mas não fui eu que dei. A galera já tinha essa banda, já tinha o nome e tudo, eu só entrei. Era Dream Sunny. Muito louco. Era banda mais de escola, assim, sabe? Tipo,
Mas assim, foi a minha primeira experiência. Eu até falo pra galera que foi aonde eu desvirginei dos palcos mesmo, né? Porque até então eu não tinha contato, não tinha tido contato com os palcos, tocando junto com uma banda, né? E foi uma experiência muito rica mesmo, que aí eu pude ter contato com essa realidade de ensaiar, de preparar um show, de entrosar com uma galera tocando junto, né? Porque eu até então só tocava sozinha em casa. Então foi uma época muito gostosa. Sim, os palcos independentes acabam sendo uma grande escola, né, Mariana? Com certeza, sim. Eu até falo que assim, foi uma escola mesmo, sabe? É justamente isso, assim. Muito do que eu aprendi, do que eu sei hoje, eu aprendi naquela época, tocando nesses palcos menores, em palco de escola, em palco de pub, né? De festivais, pequenos festivais, mas sempre com aquela ideia de, um dia eu vou tocar num grande festival, um dia eu vou chegar lá. Que legal. Mari, eu inclusive me identifico muito aí com a sua história, porque eu também comecei a cantar com 13 anos de idade numa banda de rock. E era uma banda formada só com mulheres na escola, né? As minhas amigas tocavam, aí eu gostava muito de rock, eu ouvia rock, usava roupa gótica na época, andava toda de preto e tal. E aí, por isso Dani, porque na época me apelidaram de Dani Joplin, porque eu era muito fã da Janis Joplin, enfim. E aí isso me lembrou bastante, eu me identifiquei bastante com a sua história. E aí eu cheguei a cantar nessa banda de rock com 13 anos e depois comecei a tocar baixo, mas foi um período assim de descobertas bem fascinante. O rock realmente é algo muito fascinante. Mas vamos lá. Então, e aí você, depois disso, depois desse início aí com bandas, você começou a se formar, voltar a tua formação profissional para a música, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua formação profissional. Então, naquela época eu já estudava, né? Eu estudava na BSB Musical na época. Depois, lá para os 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na escola de música para estudar canto popular. E aí, enfim, estudei lá, fiz todos os níveis do básico do técnico lá. E aí eu entrei na UNB para fazer música. Que aí lá eu me formei em licenciatura em música. Então hoje eu tenho essa formação aí, acadêmica, vamos dizer, dentro da música também. Porque assim, eu não me via fazendo outra coisa a não ser música. Sempre Uhum. procurei estudar e me formar em coisas que tivessem a ver com música. Apesar de que eu sou formada em pedagogia também. Eu, antes de fazer música, eu fiz pedagogia também, mas com Uhum. essa ideia também de trabalhar com educação musical, de trabalhar nessa área. Que legal. Mariana, a gente podia tocar uma e daqui a pouco a gente fala mais aí dos teus álbuns que você tem pra gente. Pode ser? Claro, já tô com o violão separado aqui. Né? Esse sábado aqui de pandemia, enfim, a música que tem salvado a gente, né, Mari? A arte é o que tá salvando. Então, gente, bora colar aqui na live que tá muito massa. Convidem os amigos, vai rolar um som agora. Então, eu vou levar uma do meu EP, o último que eu lancei, Fragmentos, se chama Quebrando as Leis. Pelas tuas culpas, tento escapar do tédio. Que seu veneno pode ser o meu remédio. A noite me mostra o fim incerto. Sempre o direito tem que ser reto. Encoberta pelo teu querer. Posso ser mais eu, exagerada, sei. Uma alma selvagem, quebrando as leis, exagerada, eu sei. Uma alma selvagem, quebrando as leis. Maravilha! Uma palhinha aí da Mari.
música do EP Fragmentos, né, Mari? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse trabalho. Mas antes, eu, né, tenho curiosidades para saber quais foram os astros do rock que influenciaram a sonoridade do seu trabalho, que inspiraram você a seguir esse sonho. Então, primeiro, né, claro que eu gosto muito do pessoal dos clássicos, né? Tipo, Janis Joplin, que você falou da Janis, né? O pessoal que chamava de Danny Joplin. Engraçado que na época também, quando eu comecei, eu não usava ainda o Mariana Camelo como nome. Eu não tinha nem nome artístico, né? Eu tinha apelido no Fotolog, meu apelido era Mary Janis, por causa Olha, da Janis também. muito Então a legal. Jenny sempre foi uma das minhas maiores inspirações, né? E outras divas do rock aí de todas as épocas, né? Tanto a Emily do Evanescence, a Pitty, que na época tomavam conta, também me inspiravam bastante. Joan Jett também, The Runaways, enfim, toda essa galera, né? E claro também, assim, claro que eu privilegio as minas sempre, mas também tem vários caras fantásticos, como o Freddie Mercury, como a galera do Led Zeppelin, né? O Robert Plant, sempre foi uma das minhas referências vocais também. Enfim, muitas referências. Uhum. E tem alguma vertente do rock que você prefere, que você gosta mais? Ah, é difícil falar. Eu sou uma pessoa de fases, né? Tipo, tem época que eu curto, que eu tô ouvindo mais hard rock, tem época que eu tô ouvindo mais, sei lá, blues rock, tem época que eu tô ouvindo mais. Depende, né? Como eu tô estudando história do rock voltado para as minas e tal, por causa daquela série que eu tô produzindo, né? Não sei se você tem acompanhado Sim, no muito. canal Motim. Então acaba que cada semana eu tô tendo contato com um gênero diferente, com uma época diferente, uma vertente diferente. E eu gosto de muita coisa mesmo. Gosto, assim, demais, 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 sabe? Então é difícil falar qual é a vertente que eu gosto mais, né? No geral, eu gosto muito do rock setentista. Para elencar, assim, botar no topo, assim, eu me amarro no rock setentista, tipo Led Zeppelin, tipo Pink Floyd, sabe? Essa galera mais assim dessa época. Black Legal, Sabbath. muito bom. Mari, vamos saudar aqui todo mundo que está entrando na live. Muita gente, Nicolas Madalena aqui, boa noite. Menina Onça já Fala, colocou. Nicolas! Rai Melodia Eu está tô. entrando também. A Raina, Saulo Lima, Fala, muita gente. Raina! Ó, Rock. tem gente até de BH aqui também, ó. O Lucas do Rock em BH, ele tem um canal muito massa chamado Rock em BH. Ah, eu fiz uma entrevista com ele também, foi muito massa lá no canal. E mandar um beijo para todo mundo que tá aí entrando. Que Beijo legal, para legal. vocês! Ele, inclusive, comentou: o rock dos anos 50 são mais elegantes, é a opinião dele aí. Ah, eu adoro, adoro. Rock dos anos 50 também, rockabilly. Acho muito massa também. As divas daquela época também, não só do rock, mas as divas do blues, né? Tipo, Aretha Franklin, Era James e tal. Me amarro mesmo. Essa galera dos anos 50, 60. Não, muita gente boa que com certeza inspira a gente que gosta de música, gosta de rock. Sejam bem-vindos, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí para a Mari, alguma pergunta, fiquem à vontade aí para participar do nosso bate-papo. Então vamos prosseguir aqui, Mari. Eu queria saber quando que você começou a compor. Foi nessa banda, que eu esqueci o nome já. Foi lá no início também da tua carreira que você decidiu fazer a música autoral mesmo? Foi um pouquinho antes, na verdade, né? Logo quando eu comecei a tocar, porque eu comecei a tocar mesmo assim, aprender a tocar foi em 2002, tipo, tem quase 20 anos. Então, naquela época eu já esboçava alguma coisa, umas letras, umas coisas, estava meio que traçando ali. Eu estava sempre naquela fase assim, tipo pré-adolescência, né? Saindo da infância, e é aquela época que a gente
se descobre muito musicalmente, né? Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ouvir rock mesmo, assim, por conta própria, por vontade própria e me descobrir no gênero. E foi daí que começaram as minhas primeiras inspirações para compor. Lógico que, como qualquer menina daquela idade, eram letras sempre muito revoltadas, né? Muito questionadora e tudo, né? Mas foi nessa época mesmo, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 11, 12 anos. Que legal, de contestação do sistema, essas coisas todas. Muito bom. Com Mas, certeza. e aí depois veio o seu primeiro disco em 2013, né? Pouco tempo, tempo depois aí do teu início. Em 2013 você lançou Contradição e Outras Histórias. Queria que você contasse aí como foi essa produção desse primeiro trabalho e como foi para você essa experiência. Então, foi uma produção assim muito na raça, sabe? Porque basicamente quem tocou a produção desse trabalho fui eu e meu pai, né? Na época eu era muito nova, eu tava com. Quando eu lancei, eu já estava com 21, 22 anos. Quando a gente começou a produzir ele, que foi mais ou menos em 2010, quando a gente conseguiu a aprovação do projeto, que foi no FAC, né? Então, tipo assim, a gente nem sabia por onde começar. E mais uma vez eu falo que também foi uma escola, foi mais do que um trabalho que a gente concluiu depois de muito apanhar, né? A gente apanhou pra caramba. Mas foi uma escola, porque aí eu realmente entendi como que era assim a responsabilidade, sabe, de produzir um trabalho, de produzir um álbum, de divulgar esse álbum. E foi um álbum que me abriu muitas portas também. Então, eu toquei pela primeira vez no Moto Capital na época, né? Toquei no Moto Capital, toquei no Festival Rock Sem Fronteiras. Eu entrei mais em contato com a galera assim da nata do rock naquela época, que era uma galera que eu só admirava nos shows até então. Então, assim, eu sou muito grata, realmente, a esse período. Muito grata mesmo. Que legal, Mari. Que bom que esse trabalho te abriu portas. Imagino que teve uma resposta positiva do público. Eu queria saber qual foi, dar o feedback do público aí desse primeiro trabalho que você fez, como as pessoas receberam o seu trabalho autoral. Então, a receptividade, eu acho que não só foi boa, mas eu acho que muita gente se surpreendeu na época por se tratar de um trabalho feito por uma garota jovem, né? Porque se hoje ainda é difícil ser mulher no meio do rock, e mulher jovem ainda, imagine naquela época que eu era uma garota, uma adolescente praticamente, né? E a banda que tocava comigo, que eu formei na época, que era Mariana Camilo e os Mutais, para divulgar o trabalho, era uma banda formada por músicos jovens. Então, isso tudo chamou muita atenção. Claro, teve muita crítica também, muita gente apontou várias coisas que foram relevantes para a gente, que a gente absorveu e que serviram para o trabalho posterior, que aí no trabalho posterior eu fui com sangue no olho mesmo. O EP Fragmentos foi aquele momento que eu falei, cara, agora eu vou com tudo, não vou cometer os mesmos erros do primeiro álbum, né? Então, assim, mas no geral foi muito boa, assim, a receptividade. A galera recebeu muito bem mesmo. Sim, mas é isso, né? O primeiro álbum, o primeiro trabalho, a gente ainda vai criando uma maturidade em relação ao que a gente quer definir também como identidade musical. É um processo realmente complicado, delicado, que leva um pouco de tempo, né, Mariana? Leva um tempo e, assim, entre erro e acerto, e acerto. Eu acho que o lance é principalmente abraçar o processo, aceitar o processo. Porque não adianta, a gente nunca começa de cima. A gente sempre começa de onde que dá para começar, de onde que a gente está. E dali é que a gente vai aprendendo onde que a gente vai, onde que a gente vai, como que a gente vai também, qual é o atalho, qual é o caminho. A gente vai, e é uma descoberta para a vida toda,
né? A cada degrau que a gente vai subindo na escadinha, a gente vai descobrindo coisas novas, obstáculos novos. Então é isso, é abraçar o processo. Que legal. Antes da gente passar para o próximo trabalho, eu queria saber, hoje, 7 anos depois desse trabalho, como você ouve? Você ainda ouve as músicas? Como você avalia isso? Olha, eu vou te confessar que eu tenho pouca dificuldade para ouvir meu primeiro álbum, porque tem muita coisa que eu ouço e eu não gosto, sabe? Que eu falo, cara, podia ter sido assim, podia ter sido assado. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Ah, sabe? Várias coisas. Mas, por outro lado, eu pego aquilo ali também como referência e, às vezes, sozinha em casa, eu vou rearranjando no violão as músicas, sabe? Tipo, até inserindo no repertório também coisa que eu não toco mais e que a galera gostava muito na época. E daí eu vou tocando do jeito que eu acho que deveria ser tocado hoje, sabe? É aquele lance, tipo, eu aceito o meu passado, mas é complicado um pouco, né? É muito difícil mesmo, porque realmente naquela época eu não tinha muita maturidade. Por outro lado, se eu não tivesse começado naquela época, talvez hoje eu não tava aqui, né? Ah, com certeza, mas com certeza foi um trabalho muito bom, muito válido. Aí que você mesmo falou, te abriu portas, te abriu caminhos aí para você continuar esse sonho, né? Mas vamos tocar mais uma, então? Claro. Então, já que a gente tá falando tanto desse álbum, eu vou tocar então a música do álbum. Legal. Vou tocar Todas as Coisas do Mundo. Mesmo que eu fale todas as coisas do mundo, e ainda que eu pense todas as coisas do mundo, eu não preciso dizer nada a ninguém. Ainda que eu fale todas as coisas do mundo, e mesmo que eu sinta o que há ali desse mundo, eu não preciso dizer nada a ninguém. Apenas olhe no meu rosto e entenda o que ele fala. Apenas olhe nos meus olhos, mensagem está gravada. Apenas olhe no meu rosto e diga o que ele fala. Apenas olhe nos meus olhos. Que linda, que música linda, muito boa. Ó, a gente recebeu o recadinho aqui da Brena Lee Oficial. Aí é rock na veia. Grande Bruna Lee, um beijo para você. Grande musicista daqui de Brasília também. Que legal. Brasília tá cheia de mulheres poderosas no rock and roll. Isso muito nos orgulha, né, Mari? Demais. É um sonho, né? Porque é um sonho se realizando. Porque quando eu comecei, eu não tinha muito acesso às minas que estavam tocando na época, sabe? Até porque também em época de Orkut, MSN, aquela internet de escada, era tudo mais complicado. E tipo assim, mas eu sempre falava, cara, ainda vou conhecer as minas tudo que estão fazendo rock e vou ter contato com elas e fazer umas jams e pelo menos juntar as energias, né? E aos poucos eu fui conhecendo e me conectando e vendo as bandas surgindo e se formando e cada vez mais esse cenário aumentando, né? E hoje, nossa, eu sou muito feliz, realmente, assim, de realmente ver tanta mulher talentosa, não só no rock, mas na música em Brasília no geral, né? Sim, com certeza. E você tem sido uma pessoa importante aí para juntar, para criar esse laço, construir
essas pontes aí para tantas mulheres e tantos artistas da cena independente de rock. Ó, mais um recadinho da Brena ali, grande talento de PSB. Obrigada, Brena ali, pela audiência. Valeu demais, Bruna Lee. Beijo pra você, tu é foda! Legal. Mari, eu coloquei aqui uma perguntinha que eu queria saber os seus momentos marcantes aí das suas apresentações, porque você passou por vários festivais, vários grandes eventos de rock. Eu queria que você destacasse aí momentos marcantes da tua carreira, desses eventos aí tão importantes. Então, eu falei do Moto Capital, né? Que foi um. Eu participei do Moto Capital já algumas vezes, né? Essa foi a primeira em 2013. Todas as vezes foram marcantes, todas. Tanto tocando em palco principal quanto em tenda. Sempre foram vezes muito bacanas mesmo. É, Eu toquei também na seletiva do Porão, no Guará, que foi a minha primeira seletiva. E toquei também no Porão mesmo, né? Que foi ano passado. Legal. Eu acho que tá dando um delayzinho, que tô ouvindo a minha voz aí saindo de você. Pequeno delay, né? Vamos ver se volta. Pode ser problema na conexão também. Mas vamos prosseguir. Acho que agora parou. Vamos prosseguir. Agora parou. Não, mas é isso, né? Tipo, passei por esses eventos e tal, Porão. E foi muito marcante mesmo, mesmo, mesmo. Toquei também com o Kiko Loureiro, dividi o palco com ele no evento empresarial chamado Top 10 Empresarial. Eu cantei na banda de apoio dele. Foi, assim, sensacional. Foi numa palestra que ele deu na época, no evento. Foi em 2014. Que legal, lá no comecinho já essa experiência tão legal, tão relevante, né? Mari, então vamos falar aí do teu EP Fragmentos, que você disse que veio aí também deu sangue aí nesse trabalho, que tá muito bonito, o EP que tá nas plataformas digitais. Como é que foi aí esse segundo trabalho? Quais foram as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho com você? Então, esse trabalho eu comecei. Vamos lá. O embriãozinho dele começou em 2016, quando eu comecei a produzir alguns singles paralelos, que na época eram para ter entrado no EP, mas não entraram. Foi O Teu Mundo e De Onde a Noite Vem. Mas assim, tipo, serviram como uma ponte, né? Uma transição para mostrar a mudança que o meu som viria a sofrer desde o lançamento do primeiro álbum, né? Que foi o Contradição dessas histórias que a gente tinha falado há pouco tempo. Também fiz pelo FAC, né? Consegui o apoio. Ele foi gravado em 2018. A gente gravou no Estúdio Zen. E foi super bacana, porque aí a gente conseguiu assim, tirar realmente o som que a gente queria, a essência que a gente queria. Legal. E qual foi a mudança do primeiro para esse último em relação às letras das músicas, em relação ao conceito do trabalho? Então, eu acho que a primeira mudança foi o amadurecimento, tanto do som quanto das letras, que eu acho que foi uma coisa natural. Eu acho que tá dando telezinho de novo. Eu tô falando e tô ouvindo minha voz chegando aí depois. Deve ter seu microfone, mas não tá incomodando muito não, tá tranquilo. Ah, tá. Eu tô com o celular novo também, então assim, tô me acostumando com ele. É a primeira live que eu faço com ele. Mas é isso. A primeira mudança que eu senti foi essa, sabe? Dessa coisa do amadurecimento das letras, dessas redescobertas da mulher jovem adulta, universitária, enfim, né? Aqueles questionamentos mesmo principalmente da redescoberta do feminino, que é uma coisa que está presente também nas letras. Aquele sentimento de se libertar, de mudar certos paradigmas que a gente
encontra no caminho, né? Já o primeiro disco, ele é mais adolescente, ele tem questões mais existenciais da adolescente, né? Então fica muito nítida essa diferença entre um álbum e outro. Que legal. E tá nas E sem plataformas, contar que o segundo é mais pesado um pouquinho também. mais rock and roll, né? Mais rock and roll. Que legal. Mariana, e tá nas plataformas, tá nas redes? Como é que as pessoas podem ouvir esse trabalho? Então, tá em todos os lugares, tanto no meu canal no YouTube, para quem não for adepto a plataformas digitais, lá o pessoal pode ter acesso a todas as músicas. E aos videoclipes também, eu lancei uns 3 videoclipes de faixas do EP. E pode também achar no Spotify, no Deezer, em todos os lugares, todos. Que legal. Daí depois no final a gente repete aí para o pessoal anotar, ir lá ouvir, curtir o seu som, né? Mas eu queria também falar sobre o projeto I Will Be There, né? Que você participa já tem um bom tempo, né? Que encabeçado aí pela Célia Porto e o Rênio Quitas. Eu tive a oportunidade imensa de assistir em 2016 lá no Teatro dos Bancários e fiquei encantada. Até então eu não te conhecia, mas eu fiquei encantada com o projeto, com a quantidade de artistas envolvidos e o amor, né, que é feito esse trabalho. É uma entrega incrível, uma qualidade imensa. Eu queria saber como é que foi que isso entrou aí na sua vida. Então, eu fui convidada pela Célia em 2014, né? O Rênio estava dando uma força pra gente, né? Com relação ao FAQ e outras coisas assim. Na verdade, a indicação veio meio antes, né? Que eu era aluna do Macarrão, do baixista, na BSB Musical. Ele dava aula de prática de conjunto e eu fiz essa matéria com ele lá. E a gente convidou ele na época para coproduzir algumas músicas do meu primeiro trabalho, né? De ajudar nos arranjos e tudo mais, né? E aí ele falava muito da série, falava muito do Rênio e tudo mais e tal. E aí até que a gente levou um CD para a Célia e para o Rênio, e eles gostaram do meu primeiro disco e a Célia perguntou, Mari, você canta Michael? Canto. Então vem com a gente. Legal. E aí me botou de cara para cantar Beat It, né? Que é mais rock and roll, já tem uma pegada mais parecida com a minha. Que legal. Que legal. E como foi para você isso? Qual é a diferença aí? O que isso agregou assim mais na tua carreira, né? Como isso te transformou? Eu acho que foi uma transformação muito positiva em todos os sentidos. Primeiro porque eu tive contato com um espetáculo, né? Aquela coisa de espetáculo, porque até então eu só tinha tido contato com festival. Festival de moto, né? Moto Capital, essas coisas, festival de rock, mas o contato com espetáculo, com essa coisa de ter um roteiro bonitinho, aquela coisa toda organizada, eu acho que isso fez toda a diferença para mim, assim, para entender como é que funciona esse processo. E sem contar que é muito o espetáculo ele exige muita performance, né? Muito teatro também, atuação, dança, né? É uma coisa muito integrada, muito completa. Imagino que foi um desafio para você também, né? Isso. Foi um desafio enorme, porque, tipo assim, eu tinha que cantar com dançarinos atrás de mim e toda aquela coisa que não conta só a interação com o público, mas conta aquela interação com o próprio corpo mesmo que está ali presente no palco com você, a banda de apoio, os bailarinos e tudo mais. Você tem que estar sincronizada também com a iluminação, porque tudo é muito cronometrado, tudo é muito certinho, né? A gente usa sample, né? Tem sons programados e assim, eu não fazia ideia do que era cantar com
com toda essa estrutura, sabe? Então, isso realmente me deu um olhar um pouco mais assim, não, bastante até mais profissional do que é fazer um show, né? E até para poder incorporar isso nos meus shows também, sabe? Essa experiência toda adquirida, né? Sem contar o tanto de ensaio, né? Porque a gente ensaiava pra caramba para ficar tudo muito perfeito. É ralação mesmo. Legal, que experiência incrível. E o espetáculo é lindo, né? Todo ano vocês fazem e tem atrações especiais, tem o dançarino, que é o dançarino, o cover, né, oficial do Michael Jackson no Brasil. Rodrigo, esqueci o nome dele, você lembra? Rodrigo Teaser. Isso, Rodrigo Teaser, que é excelente também. É incrível, muito artista bom envolvido, parabéns. Mari, vamos de música, tocar mais uma? Claro, agora? Vamos lá. Beleza, então vou tocar uma que é um single, né? Eu falei dos singles que eu lancei antes de lançar o Fragments. Eu falo que são os embriões do Fragments. E um deles é O Teu Mundo, que eu até relancei recentemente nas plataformas também. Vamos. Se pudesse atravessar paredes, se eu pudesse pintar de verde e me camuflar no seu jardim. Oh, oh. Ah, quem me dera fosse o teu maior desejo, que a dor se transformasse em beijo. Ah, se eu pudesse te fazer feliz. Quero ter tudo que eu não posso ter. Quero ser quem eu não posso ser. Que linda. Teu Mundo, gente. Vamos lá ouvir o trabalho aí da Mariana Camelo. Parabéns, Mari. Muito bom. Olha, o que eu falou aqui, ó, fala que é o beijo pra você. Ele falou que é a preferida dele. Que legal. Valeu, valeu pelo seu comentário. Quem quiser também fazer uma pergunta aí para Mariana, fique à vontade, gente. Então vamos dar continuidade ao bate-papo, Mari. Você está com um trabalho incrível, que é uma série de vídeos que você está fazendo, mulheres que fizeram rock, resgatando aí histórias das grandes mulheres do rock and roll aí no século XX. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? De onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse convite e como é que está sendo isso para você também? Então, o convite veio assim de uma forma muito espontânea. Um amigo meu, o Guilherme, que era o dono, era um dos capitões do Zeppelin, que era uma casa que eu tocava muito lá no Guará. Ele me marcou na publicação do pessoal do canal, na página deles, né? Eles estavam procurando uma mina que gostasse de falar de rock para poder agregar no canal deles, porque é um canal colaborativo, né? O Motim Underground. E aí eu falei, cara, vou ver de qual é. E aí falei com eles e tudo, e aí eu fiquei pensando, tá, o que eu poderia falar, né? Já sei, vou falar sobre a história das mulheres, a trajetória feminina, né, dentro da história do rock, né? Então, de 15 em 15 dias, eles lançam vídeos meus contando sobre alguma época, algum período e alguma vertente que se formou e quais foram as mulheres que foram importantes nessa vertente.
E é massa porque, assim, eu tenho descoberto muita coisa, porque eu vou a fundo mesmo, eu procuro mesmo, não só as mulheres, assim, o lado A, que todo mundo já conhece, né? Eu falo delas também, mas eu também falo de mulheres que foram invisibilizadas, que tiveram sua importância, mas não tiveram uma visibilidade tão grande. Então, nessa eu descobri, assim, coisa pra caramba, sons, assim, magníficos, que eu fiquei, meu Deus, como que isso não foi pra frente, não foi pro mainstream? E realmente a gente sabe que é complicado, ainda mais naquela época, né, que o show business, né, já tinha aquele padrão, já tinha aquela coisa, né, por exemplo, que a mulher no rock tinha que ser loira, tinha que ser gostosa, aquela coisa toda, já tinha isso, né, na década de 70 já era uma coisa latente. E sem contar a coisa também do padrão do pop que foi se formando na época, né? Então eu fui compreendendo isso, né? Ao mesmo tempo que eu fui questionando, tipo, cara, como que isso não virou um produto rentável? Mas aí depois eu fui entendendo, então tem várias coisas aí, não só no som, mas também em vários outros pontos, tanto, enfim, na questão ideológica também, que realmente a mídia já não aceitava naquela época. E a gente sabe que naquela época era tudo muito mais complicado, né? Não tinha internet, a galera não tinha tanta mente aberta e desconstruída como hoje, apesar das revoluções que a gente passou. Enfim, está sendo uma delícia, assim. Estou realmente ampliando muito meus horizontes aí. Que legal, que pesquisa, né? É um grande trabalho de pesquisa musical e é muito importante, né, resgatar essa história, resgatar essas mulheres, porque é isso, as pessoas precisam conhecer, né, o que ficou para trás, o que precisa, inclusive que tem muita coisa de vanguarda, né, que foi feito lá atrás, que ainda é considerado muito vanguarda, né, Mariana? Muita, muita. É assim, vários movimentos que, graças a essa pesquisa, eu venho descobrindo, né? Hoje mesmo, só para dar um spoiler do próximo vídeo que vai sair, né? É. Uma das coisas que eu descobri que eu não conhecia, que eu não tinha ouvido falar, era o movimento No Wave, porque a gente conhece o New Wave, né? Sim. E teve o movimento No Wave também, que justamente o que você falou era um movimento de vanguarda. Era um movimento de Nova York que reunia não só a música, mas também as artes visuais e outras vertentes, outras linguagens artísticas, né? Mas a música presente naquela época era uma coisa muito doida. E aí eu descobri que o Sonic Youth, por exemplo, veio dessa vertente, veio desse movimento. E eu parei para pensar, falei, caraca, que louco, assim, nunca que eu ia imaginar, sabe, que dentro do rock tiveram vários movimentos de vanguarda que se eu não tivesse corrido atrás eu não ia saber, sabe? E aí no próximo vídeo eu vou fazer um paralelo sobre esses dois movimentos. Eu vou falar um pouco mais a fundo sobre o New Wave, porque no vídeo retrasado eu falo um pouquinhozinho, eu meio que dou uma pincelada, porque é um vídeo dedicado às mulheres mais, digamos assim, mais mainstream, né? Do rock nos anos 70. Então eu falo do Blonde, eu falo das Runaways, eu falo do Fleetwood Mac, então elas envolvem várias vertentes. Aí eu dou uma pincelada em cada uma delas. Mas aí depois, por exemplo, no vídeo passado eu já falei do punk e post-punk. E aí já são bandas mais obscuras, assim, mais underground mesmo. Aí nesse eu também vou falar tanto das bandas que foram significativas no movimento New Wave, mas aquelas também que, sabe, aquelas bandas de uma música só, também vou falar. Aí eu vou fazer um paralelo, uma comparação entre New Wave e No Wave. Por que No Wave é o oposto do New Wave? O que difere um do outro e quais foram as mulheres que apareceram naquela época? Enfim, muitas coisas, né? Legal, Segunda-feira vai sair no ar. imperdível. Segunda-feira, gente, Motinha Underground, Mariana Camelo, com as mulheres que fizeram história, né? Fizeram rock, mulheres que fizeram rock. Mari, a gente já está quase encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes eu queria fazer aquela pergunta aqui, que acho que a gente tem que falar, a gente é mulher, sabe, das dificuldades, dos desafios de ser mulher nesse mundo machista, né?
Eu queria saber como é ser mulher, né, na cena roqueira de Brasília e se o espaço, se a cena roqueira continua sendo um espaço muito machista. Olha, ser mulher é um desafio diário. É um desafio que envolve muitas questões que vão além da nossa capacidade, do que a gente conhece e domina sobre música, mas envolve também questões emocionais, questões mesmo assim de internas que a gente fica o tempo todo, cara, será que eu sou isso mesmo que aquele cara tá comentando? Porque assim, rola muita objetificação ainda, rola muita, como é que fala? A galera, né, os caras, principalmente os caras mais velhos, olham pra gente com muito desdém. Tipo, pô, será que ela vai dar conta? Será que ela sabe mesmo o que ela tá fazendo? Tipo, rola muita questão, assim, sabe? Então, é um desafio. É uma coisa que já me afetou muito, principalmente no início, né? Porque eu comecei muito nova, eu comecei com 14 anos, então, na minha primeira banda. Então, naquela época era muito difícil, muito, muito. Principalmente quando eu tive, logo depois, com 15 para 16, que eu tive a minha primeira banda autoral, Fluidos um Tempo, que aí a gente tocou em mais eventos, em outros tipos de palco e outras coisas, com outras bandas, né? Caramba, era assim, eram olhares muito desdenhosos o tempo todo. Aí quando eu fiquei um pouco mais velha, lá para os 20 e poucos, aí veio a questão da objetificação, né, dos caras até usando meus shows como desculpa para tentar me conquistar, para tentar me cantar, ou tentar alguma coisa comigo, sabe? Sexualização E também oi? em cima. Eu acho que rola muita sexualização em cima das cantoras de rock, né, Maria? Muito, e tipo assim, é foda porque assim, eu faço parte de um padrão. Veja bem, a mulher ruiva. A mulher ruiva, você vai lembrar de quem? Da Simone Simons, vai lembrar daqui no Brasil tem a Rita Lee, mas a Rita Lee sempre foi mais, de uma veia mais contestadora na imagem dela e tudo. Mas logo quando você vê uma mulher de espartilho, ruiva e tudo mais, e com aquela coisa toda, rola uma objetificação, uma sexualização, né? A coisa da imagem, ela pesa muito. Então, são esses os desafios que eu passo todo dia. Mas, assim, hoje eu já consigo lidar com isso com mais sabedoria, sabe? Tipo, pô, se eu quiser postar uma foto minha mais sensual, eu posso. Se eu quiser subir no palco de uma maneira mais sensual, eu subo, né? E não é isso que vai depreciar o meu trabalho, a minha forma de lidar com o cenário, né? Eu acho que é importante a gente usar esses mecanismos mesmo para se empoderar. Falar, cara, se eu quiser performar esse tipo de personagem, eu vou performar. E se eu não quiser também, tá tudo bem. Se eu quiser também, porque rola uma cobrança também. Tipo, agora eu tô maquiada e tudo. Mas rola uma cobrança de eu estar sempre arrumada, de estar sempre maquiada nos meus vídeos, nos stories. E que eu não acho saudável, né? Pô, a gente também tem esse direito de mostrar quem a gente é de verdade, qual é a real, qual é o nosso dia a dia. Somos seres humanos, né? Somos mulheres comuns, mulheres normais, como quaisquer outras, né? Com certeza, uma mensagem aí muito boa para as mulheres que estão aí na música, que estão enfrentando diariamente essas questões aí acerca do machismo, né, Mari? Mari, eu queria que você repetisse, a gente reforçasse aí seus canais, onde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, acessar os seus vídeos. Vamos repetir? Claro, ó, no meu canal do YouTube, Mariana Camelo, se vocês procurarem, é o primeiro nome que aparece, não tem erro. Então lá vocês conseguem encontrar todo o meu trabalho autoral, tanto do primeiro disco quanto do segundo, meus clipes, meus covers. Se inscrevam lá, porque eu pretendo em breve fazer uma live por lá também.
que vai ser muito especial. Então, eu estou aí na corrida para atingir aí os 1.000 inscritos para poder fazer essa live bombar. Tô nas plataformas também, Spotify, Deezer e etc. Apple Music, todas, assim, qualquer plataforma vocês vão encontrar. Tô no Facebook também, para quem é mais old school, é adepto também ao Facebook, tem uma página lá também, vocês podem curtir. Mariana Camelo Music, tudo junto. E é isso, gente. No mais, me sigam aqui no meu Instagram. Estou sempre postando novidades, estou sempre divulgando coisas e sempre interagindo com a galera. Que legal, Mari. E vem trabalho novo por aí? O que você tem aprontado nessa quarentena? Você pensa em fazer um novo disco e lançar alguma coisa em breve? Ainda tá meio incerto. Eu não sei se eu lanço álbum, se eu lanço single, se eu lanço EP. Mas sim, tá rolando, estão rolando umas ideias novas aí, né? Não só do meu trabalho solo, não só do meu trabalho com Mariana Camelo, mas também vão rolar algumas collabs. Já adianto que em breve eu vou lançar uma música junto com uma outra banda, mas eu não vou falar qual o nome. Mas vai ser uma participação que eu tive a honra de ser convidada. E tá ficando muito bonita a música e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que legal, surpresas vindo por aí. Acompanhe o trabalho da Mariana Camelo. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui no ateliê. Se você quiser deixar alguma mensagem de agradecimento ao pessoal que ficou com a gente até o final. Eu queria agradecer a todo mundo que veio, que prestigiou, que curtiu, que acompanhou. Eu quero mandar um beijo para todo mundo e desejar aí muita paz, muita luz nesses tempos difíceis e reforçar, assim, para a galera ter o máximo de cuidado possível. Se puderem, fiquem em casa, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ficar em casa. Tem gente que precisa trabalhar, precisa sair para trabalhar, na verdade, né? Mas, mesmo assim, se cuidem, fiquem com Deus e tenham um ótimo sábado. E esses votos se estendem a você, Dani. Muito obrigada mesmo pelo convite, pelo bate-papo, foi muito bacana, foi uma delícia e espero te encontrar várias outras vezes também. Em breve, presencialmente, nos seus shows, espero que a gente possa se encontrar. Obrigada, Mari. A gente encerra com uma música, então, lembrando que o vídeo vai ficar disponível aqui no meu IGTV e logo, ao longo da semana, eu vou disponibilizar no YouTube para quem quiser revê-lo, tá? Então, a gente deixa você aí com mais uma música, alegrando aí a nossa noite de sábado. Obrigada. Beleza? Então, vamos de música. Vou tocar então mais uma do EP Fragmentos para fazer a galera ir lá e procurar o EP e baixar. O nome da música é Irreal. Não me pergunte onde estou. Não me perdi, essa dança sem rumo, se descobre, guiada pela luz do sol. Resolvi partir, sem passado e sem futuro, sem deixar de sorrir. Tudo parece normal, mas nada é igual. Eu apenas sigo em frente, pois nem tudo é real. Deixei meus planos para trás, eu paro pra dormir e não sei mais quem sou eu. Só sei que estou aqui, enxergo cores pelo ar. Sinto dentro de mim que estou no meu lugar. Irreal, tudo parece normal, mas nada é igual. Eu apenas sigo em frente.
parece normal. Estava igual, eu apenas sigo em frente, sinto Show, maravilha, Mariana. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu, gente. Muito obrigada, Dani. Tamo junta. Sucesso. Tchau, tchau. Aqui. Rock na veia. Tchau, tchau, gente.